Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rei das Finanças 7. Se você está aqui, é porque quer aprender mais sobre investimentos, sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você e sobre as melhores oportunidades do mercado financeiro. E hoje, meus amigos, eu trouxe um conteúdo absolutamente espetacular para vocês. Vamos falar sobre um dos ETFs mais lendários, mais rentáveis e mais revolucionários da história do mercado financeiro. O QQQ. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, clica naquele botão vermelho de inscrever, ativa o sininho das notificações, porque aqui no Rei das Finanças 7 a gente traz conteúdo de altíssima qualidade todos os dias para você se tornar um investidor cada vez melhor. E se você já é inscrito, deixa aquele like maroto no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com aquele amigo que precisa aprender sobre investimentos. Vamos lá. Nossa história começa lá em março de 1999, um momento absolutamente único na história da humanidade. A internet estava explodindo, transformando completamente a forma como as pessoas se comunicavam, faziam negócios, consumiam informação. Era o auge da bolha das .com. Aquele período em que qualquer empresa que tivesse um .com no nome valia milhões, bilhões de dólares, mesmo sem ter lucro, sem ter um modelo de negócio claro, era pura euforia, pura especulação. E foi exatamente nesse momento, nesse contexto de transformação digital, que a Invesco, uma gigante da gestão de investimentos, teve uma ideia brilhante. Eles lançaram o QQQ, que se tornou um dos primeiros ETFs do mercado, um verdadeiro pioneiro na democratização dos investimentos. A proposta era simples, mas revolucionária: permitir que qualquer investidor, com um único clique, pudesse comprar uma parcela das 100 maiores empresas financeiras listadas na Nasdaq. No dia do lançamento, uma cota do QQQ custava $52,50. Pode parecer pouco hoje, mas naquela época era uma quantia considerável. Mas o mais importante não era o preço, era o conceito. Pela primeira vez, investidores comuns, pessoas normais como eu e você, poderiam ter acesso às maiores empresas de tecnologia do mundo sem precisar comprar ação por ação, sem precisar montar uma carteira complexa, sem precisar ser um especialista em análise de ações. O nome QQQ tem um significado interessante. O ticker original era QQQQQ, representando o índice Nasdaq 100, que é o coração, a alma deste ETF posteriormente. O ticker foi simplificado para QQQ, que acabou se tornando um dos símbolos mais reconhecidos do mercado financeiro mundial. Agora, vamos entender o que exatamente é o QQQ. Qual é o seu DNA? Qual é a sua essência? Quando a gente fala de QQQ, automaticamente a gente pensa em tecnologia, e não está errado. O setor de tecnologia é realmente o coração, a espinha dorsal deste ETF, representando a maior fatia da carteira. Mas tem uma nuance super importante aqui que muita gente não sabe. O QQQ replica o índice Nasdaq 100, que é composto pelas 100 maiores empresas financeiras listadas na Bolsa Nasdaq. Isso significa que não são só empresas de tecnologia pura. Você encontra ali gigantes do consumo discricionário, como a Starbucks e a Amazon, no seu braço de varejo. Você encontra empresas de saúde desenvolvendo medicamentos revolucionários, tecnologias médicas que salvam vidas. Você encontra companhias de biotecnologia trabalhando nas fronteiras da ciência, manipulando o DNA, criando terapias genéticas que pareciam ficção científica há poucos anos. Mas sabe o que une todas essas empresas? O que faz delas parte do seleto grupo do Nasdaq 100? Inovação? O que é, na sua essência mais profunda, um investimento em inovação? São empresas que não apenas seguem tendências, mas que criam tendências. São empresas que não se contentam em fazer o mesmo de sempre, mas que constantemente se reinventam, disruptam mercados, criam categorias inteiras de produtos e serviços que antes não existiam. Pensa comigo, quantas dessas empresas literalmente mudaram a sua vida nos últimos 20 anos? A Apple com o iPhone que você tem no bolso, a Microsoft com Windows no seu computador, com o Office que você usa no trabalho, a Google com o buscador que você usa dezenas de vezes por dia, com o YouTube onde você está me assistindo agora, a Tesla revolucionando
a indústria automobilística, provando que carros elétricos podem ser desejáveis, performáticos, rentáveis. A Nvidia criando as placas gráficas que estão alimentando a revolução da inteligência artificial. Agora a gente chega na parte mais fascinante da história do QQQ. O QQQ nasceu praticamente no topo, no pico absoluto da bolha das .com. Imagina a cena. Março de 1999, as ações de tecnologia estão disparando, todo mundo quer comprar internet, todo mundo quer ficar rico rápido. E aí, em março de 2000, exatamente um ano depois do lançamento do QQQ, a bolha estoura. E quando eu digo estoura, é estoura mesmo. Foi devastador, foi um massacre. Empresas que valiam bilhões foram à falência da noite para o dia. Investidores perderam fortunas. O índice Nasdaq despencou mais de 70% a 80% em alguns casos. O QQQ, claro, despencou junto. Quem tinha comprado no topo viu seu investimento derreter, evaporar. Mas aqui, meus amigos, aqui está a beleza, a lição mais importante desta história toda. O QQ que não morreu. O QQ sobreviveu. E não apenas sobreviveu, mas se transformou ao longo dos anos seguintes em um dos melhores, dos mais rentáveis investimentos que alguém poderia fazer. Por quê? Porque a bolha explodiu, as empresas ruins desapareceram, mas as empresas reais, as empresas com produtos reais, com receitas reais, com visões reais de futuro, essas empresas permaneceram. A Microsoft permaneceu, a Apple permaneceu, a Amazon permaneceu, e elas não apenas permaneceram, elas emergiram mais fortes do que nunca. E mais novas gigantes surgiram. Em 2004, a Google abriu capital e revolucionou para sempre a forma como acessamos informação. Alguns anos depois, o Facebook criou uma plataforma de conexão social que tem bilhões de usuários. A Tesla provou que era possível criar uma montadora do zero no século XXI. Agora vamos ao que realmente interessa. Os números concretos, o dinheiro real que você teria ganhado se tivesse investido no QQQ. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, com base no retorno anualizado de aproximadamente 18,7% ao ano, seus R$1.000 teriam se transformado em cerca de R$5.400. Você teria mais do que quintuplicado seu investimento em uma década. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, com retornos anualizados de aproximadamente 18,1% ao ano, seus R$1.000 teriam se transformado em cerca de R$2.300. Você teria mais do que dobrado o seu patrimônio. Se você tivesse investido R$1.000 há 3 anos, o retorno anualizado de aproximadamente 26% transformaria seus R$1.000 em cerca de R$2.000. E se você tivesse investido apenas há 1 ano, com retorno de aproximadamente 16%, seus R$1.000 estariam valendo R$1.159 hoje. Hoje, em outubro de 2025, o QQQ é negociado em torno de $607 por cota. É mais de 11 vezes o valor do lançamento, sem contar os dividendos distribuídos ao longo dos anos. E o futuro? As mega tendências são claras: inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, energia renovável, veículos autônomos, todas estão fortemente representadas no QQQ. Claro, o QQQ não é perfeito. Ele concentra risco em tecnologia, tem volatilidade maior que índices tradicionais, mas historicamente, essa volatilidade tem sido recompensada com retornos superiores consistentes. A história do QQQ é a história da transformação digital do nosso mundo. E para investidores pacientes, foi uma jornada extremamente lucrativa. E aí, curtiu o conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal Rei das Finanças 7 e nos vemos no próximo vídeo.